Vamos lá, desafios da liderança. É importante a gente entender alguns aspectos. Vamos lá. O texto base que eu quero abranger é Êxodo, capítulo de número 18, do versículo de número 13 ao 27. Essa aula eu vou falar muito sobre a palavra de Deus, eu vou falar muito sobre esse aspecto da palavra de Deus, porque a Bíblia, como nosso manual de fé e prática, né, nós que somos cristãos, que temos a Bíblia como essa livro de regra de fé, nós precisamos entender que a palavra de Deus, né, que é o próprio Deus, quando a gente abre a palavra, é o próprio Deus falando para nós, a Bíblia ela é a palavra de Deus, e quando a gente vai para o texto de Êxodo, capítulo número 18, eu não sei se vocês já ouviram falar do conselho de Jetro. Então, Jetro, para quem não sabe quem é Jetro, Jetro é o sogro de Moisés. E Jetro dá um conselho para Moisés que é maravilhoso. Imagina aí, milhares de pessoas saíram do Egito, né? Milhões de pessoas saíram do Egito. Então a gente vê que Moisés ele vai começar a lidar com problemas no meio do povo. Então é isso que o texto vai falar. Então Moisés ele começa a tentar resolver o problema sozinho, até que Jetro olha para aquela situação e dá um conselho. Vamos ler juntos? Vamos lá. Eu coloquei o texto todo aqui para que a gente possa ler. Mas se você quiser pegar a sua Bíblia, ler na sua versão, essa especificamente é a versão revista e atualizada, tá? É a ARA. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: O que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? É a pergunta, né? Olha só o versículo 15. Respondeu Moisés ao sogro: É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, eles vêm a mim para que eu julgue entre eles e outros e lhe declare os estatutos de Deus e as suas leis. Vamos continuar. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás. Preste atenção que essa parte é importante. Sem dúvida desfalecerás. Assim tu como este povo que está contigo, porque isto é pesado demais para ti. Tu não o podes fazer. Tu só não podes fazer. Você não pode fazer sozinho. Versículo número 19. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei. Preste atenção que o conselho vem agora. Eu te aconselharei. E Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva tu as causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Olha só o conselho de Jetro a Moisés. Ensina ao povo os estatutos de Deus, ensina ao povo as obras que eles têm que fazer. Agora preste atenção que isso aqui é interessante. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que eles julguem este povo em todo o tempo. Toda a causa grave trarão a ti, mas toda a causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais leve para ti, e eles levarão a carga contigo. Olha só, Olha só que conselho precioso. Se isto fizeres, e Deus assim te mandar, poderás então suportar. Também todo este povo tornará em paz o seu lugar. Preste atenção, que isso aqui é importante, tá? Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo quanto ele lhe ordenar. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Vamos lá. Eu quero encurtar logo aqui essa parte, depois você pode ler com calma em casa. Eu fiz uma leitura aqui bem rápida mesmo, eu até... eu preciso até ler esse texto com mais calma, e eu até aconselho a fazer isso também. Lê esse texto com mais calma, tá? Para a gente poder ver juntos. Agora preste atenção numa coisa. Esse texto ele é muito importante porque ele coloca para a gente vários princípios. Vamos lá, que vocês vão entender onde eu quero chegar. Moisés estava passando uma situação onde ele queria julgar as causas do povo. Ele estava com muita boa intenção.
Ele estava com uma intenção maravilhosa de querer liderar, de querer fazer, de querer colocar a mão na massa, e isso é maravilhoso para uma liderança. Só que um líder ele também precisa entender que ele não pode fazer tudo sozinho. Aí vem o sogro de Moisés, olha para aquela situação, uma situação de Moisés estava ali abraçando todo mundo, querendo fazer por todo mundo, querendo julgar as causas de todo mundo. Aí Jetro olha para Moisés e diz assim: Moisés, você não vai dar certo, isso não está certo, isso não vai ser bom para você, não vai ser bom nem para você e nem para o povo, porque o povo vai se frustrar com você, porque você não vai conseguir atingir a demanda, e você vai estar cansado e você vai desfalecer, cara, você vai morrer. Você não vai conseguir dar conta da demanda do povo. O povo demanda muito tempo, muita dedicação, e você não pode carregar essa carga sozinho. Gente, quantas lideranças a gente não vê hoje em dia dessa forma? Né? Líderes altamente centralizadores que não conseguem delegar funções, delegar tarefas e vivem essa vida extremamente pesada. E eu quero te dar um conselho, você que faz parte da mentoria Liderança Servidora, você que chegou até aqui, você que está me ouvindo durante essas aulas, aprenda a liderar de uma forma coletiva. Aprenda a liderar de uma forma coletiva. Liderança, se você for uma pessoa que se você está em um cargo de liderança e você está centralizando o poder apenas em você, centralizando a liderança apenas em você, você está com os dias contados, que você não vai conseguir liderar. Você não vai conseguir desenvolver o seu papel da melhor forma possível, você não vai conseguir crescer. Porque um líder ele precisa identificar pessoas para que possa dividir a carga com ele. Então é muito importante. E esse talvez esse desafio da liderança tenha sido nesse tempo que a gente está vivendo um dos piores, tenha sido um dos mais graves, porque esse desafio ele é realmente um dos maiores que a gente tem enfrentado nesse tempo, porque é muito difícil a gente conseguir ter um líder que faça discípulos. Então, vamos lá, preste atenção numa coisa. Renan, como é que eu sei que eu estou conseguindo fazer discípulos ou não? Quando você faz essa seguinte pergunta para você mesmo. Faça essa pergunta para você mesmo. Se hoje eu faltar, se eu precisar passar 3, 4, 5 dias fora, alguém faz aquilo que eu faço? Dentro da organização que eu faço parte? Dentro da minha igreja, dentro da minha empresa, dentro da minha organização, em qualquer lugar que você está inserido, dentro do meu departamento, dentro da minha reunião, enfim, você é líder de alguma coisa. Então, vamos dentro do seu ambiente. Vamos colocar, seja na igreja, seja em alguma empresa específica que você faça parte, em qualquer ambiente em que você seja líder. Ah, Renan, eu não sou líder ainda, mas vamos colocar hipoteticamente que você exerce uma função de liderança, porque se você está aqui na mentoria, é porque você entende que esse é o propósito de Deus para sua vida e que esse é o propósito para você. Você é líder, você nasceu para liderar. E se você não nasceu, você está carregando aí aprendendo essas ferramentas. Lembra da aula extra, né? Tem pessoas que nascem com predisposições à liderança, mas tem pessoas que aprendem muitas ferramentas ao longo do caminho e está tudo bem. Eu apoio a ideia de que ninguém nasce líder, nós nos tornamos líderes, isso depende de uma série de fatores, né? Do ambiente onde nós estamos inseridos, das influências que nós carregamos, dos princípios e valores que nós temos dentro do nosso coração, enfim, são várias coisas. Mas vamos fazer uma pergunta para a gente mesmo, para a gente fazer esse exercício. Será que eu estou fazendo discípulos ou não? Se eu olhar para mim mesmo, né, e eu perguntar assim, na minha ausência, alguém consegue me substituir? Porque, gente, eu vejo muitas lideranças que, se essas lideranças não estiverem envolvidas, a coisa não funciona. E isso não é uma liderança saudável. Uma liderança saudável é aquela organização, é aquele fluxo de trabalho que, mesmo que o líder principal não esteja, a organização ela funciona como se o líder estivesse. Isso é um balizador de uma liderança de sucesso. É claro que o líder precisa estar envolvido, é claro que o líder precisa estar na mão na massa, é claro que o líder precisa estar na linha de frente das coisas. Eu não estou tirando a responsabilidade da liderança, mas quando a gente está focado em fazer discípulos, quando a gente está focado em servir, quando a gente está focado em multiplicar aquilo que nós sabemos, nós precisamos gerar líderes. E esse tem sido o mal da liderança. Eu não vou usar essa palavra mal, mas isso tem sido o desafio da liderança. Líder que não gera líder. Então, dentro das igrejas, tem um bocado de ovelha que dependem exclusivamente do seu pastor para tudo, para absolutamente tudo. Então, se vai ler a Bíblia, precisa do pastor. Se vai orar, precisa do pastor. Se vai comprar um carro, precisa do pastor. Se vai comprar uma casa, precisa do pastor. Se vai fazer tudo, precisa do pastor. Né? Se vai sair, precisa do pastor. Se vai fazer uma viagem, passa 5 dias fora, precisa do auxílio do pastor. Então, se chegar um irmão
pedindo ajuda, tem que ligar para o pastor. Se chegar uma pessoa dizendo assim, eu preciso de resolver alguma coisa, liga para o pastor. Então, são ovelhas, muitas vezes são pessoas dentro das igrejas que são dependentes das suas lideranças 100%. Mas por quê? Porque o pastor ele não desenvolve liderança. Ele apenas quer que o povo fique dependente apenas dele para que ele seja o centro. Então, você que é líder, entenda uma coisa, você precisa gerar líder, cara. Você precisa aprender a fazer discípulo. Você precisa aprender a tornar outras pessoas capazes também, igual a você. Se você entende que você tem a capacidade de liderar, você precisa começar a enxergar potencial nas pessoas e olhar para as pessoas e dizer assim, rapaz, você também tem um potencial de liderança. E você ao meu lado, nós vamos conseguir crescer e avançar. Então pega as pessoas da tua reunião, da tua organização, da tua igreja, da tua empresa, seja lá em que ambiente você esteja inserido, e multiplica líderes, multiplica, treina essas pessoas para liderar. Porque vai chegar um tempo que a gente vai envelhecer, vai chegar um tempo que a gente não vai estar mais aqui, vai chegar um tempo que a gente vai precisar estar em outro lugar e você não consegue fazer 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Você precisa de pessoas, você precisa de uma equipe. O líder, ele não vai para lugar nenhum sem a equipe. Aí Moisés estava lá, super. A maioria dessa galera tem muita boa intenção. Aí Moisés estava lá, super empolgado, super motivado. Eu vou fazer, eu vou liderar, eu sou o cara, eu vou fazer para todo mundo. E aí Jetro olha e diz assim: isso não vai dar certo, não. E eu tô olhando para você agora, né? Eu tô dando essa aula para você, eu tô ministrando essa aula para você, e eu te digo, isso não vai dar certo. Então eu como Jetro aqui tô te dando um conselho, né, de dizer assim: "Ei, para um pouquinho. Será que você não pode olhar para pessoas dentro do teu ambiente de liderança e enxergar potencial nelas e dizer assim: "Não, essa pessoa tem condições de estar ao meu lado"? E investir nessas pessoas para que se tornem, Renan, mas não tem ninguém. Então começa sabe, seja o Elias atrás do teu Eliseu. Começa a caçar pessoas, começa sabe, a olhar para a pessoa. Existe um livro, existe um filme, um livro não, um filme, chamado A Forja. Eu não sei se você já viu esse filme, chamado A Forja. E esse livro é fantástico. Esse filme, melhor dizendo, fala sobre liderança. É um filme fantástico. Eu assisti ele no cinema com a minha esposa. E é uma baita de uma lição de liderança. É um livro fantástico. Um filme. Eu quero dizer livro, não sei porquê. Mas é um filme fantástico de liderança. De um homem, de um empresário, né, de um líder cristão que vê num rapaz um potencial gigantesco, né? Para tirar esse rapaz de uma condição de menino para colocar numa condição de um grande homem de Deus. Assista o filme, você vai me dizer. O filme A Forja é um livro fantástico. Então a gente precisa enxergar o potencial que há na vida das pessoas, porque senão a gente vai passar a vida toda sozinho. Aí o que é que vai vir? A consequência: fadiga, falta às vezes, fadiga, estresse, problemas dentro de casa, problema no relacionamento, problema dentro dos casamentos, problema porque a gente só tem tempo para a igreja, a gente não tem tempo mais às vezes para filho, a gente não tem tempo mais para outra coisa. São homens muitas vezes que vivem uma vida só no trabalho e não tem condições de dar atenção às suas famílias em casa. É uma série de problemas, né? Então, a sobrecarga. Moisés estava passando um momento de sobrecarga, né? Moisés estava atendendo sozinho todo o povo, resolvendo disputas e julgando causas o dia inteiro, né? E essa centralização estava gerando cansaço e ineficiência, porque imagina aí, você tendo que lidar, por mais boa vontade que você tenha, você não vai conseguir lidar com o problema de todo mundo, você precisa estabelecer lideranças. E é impressionante a sequência, né? Porque Jetro diz assim para Moisés: chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Ou seja, não vai sobrecarregar, porque a gente vai estabelecer limites na liderança, limites de campo de atuação. Então tem pessoas que vai liderar 100, tem pessoas que vai liderar 1.000, e é interessante que quando a gente vai para a parábola dos talentos, você já deve ter ouvido falar da parábola dos talentos. Jesus, quando ele vai contar essa parábola, ele vai dizer o seguinte, que a um ele deu 10, a outro ele deu 5, a outro ele deu apenas 1. E cada um segundo a sua capacidade. Quando a gente vai entender, existe pessoas que vai estar capaz de liderar 100. Existem pessoas que vai ser capaz de liderar 1.000. Existem pessoas que vai estar dentro da sua capacidade de liderar 10. E o líder precisa, sabe, desenvolver isso. O líder precisa ir desenvolvendo. Só um minuto, tá, gente? Aí. O líder ele precisa ir desenvolvendo essas coisas, esse olhar, essa visão, para que ele possa conseguir desenrolar, para que ele possa conseguir avançar, tá bom?
Vamos lá. Olha só. O conselho de Jetro é muito sobre delegação e organização. Jetro observa a situação e oferece um conselho sábio: delegar responsabilidades a homens capazes. Olha só, vamos lá, gente. Delegar responsabilidade não é se isentar da responsabilidade. Não é que a gente vai dizer assim, ó, agora tu faz, agora fulano faz. Não. Quando a gente vai delegar uma responsabilidade, a gente precisa delegar e a gente precisa dar condições para essa pessoa assumir essa tarefa. Renan, como assim? Se eu vou pedir para alguém fazer alguma coisa, eu preciso antes treinar essa pessoa, passar o conhecimento. Eu preciso desenvolver essa pessoa até que ela esteja pronta para assumir tal tarefa. Né? Então, delegar não é só se isentar, dizer assim, eu não vou mais. Não, mas delegar é você dar condições. É por isso que Moisés ele não escolhe qualquer um. São homens de boa reputação, são homens de caráter, são homens que rejeitam a avareza, são homens diferentes. Vocês entendem? Olha só, a escolha de líderes capacitados. E Êxodo capítulo 18, no conselho, são homens capazes, ou seja, homens preparados, homens tementes a Deus, ou seja, com valores espirituais bem definidos, né? São homens confiáveis, são homens incorruptíveis, homens que não aceitam suborno nem cedem à corrupção. Ou seja, a escolha de líderes qualificados, existe um livro de Tony Cook chamado Qualificados, que é muito bom, que é até um exemplo que ele diz assim, imagine se você imagine se você precisa fazer uma cirurgia complicada do coração. E aí o cardiologista, cirurgião, né, cardiologista, vai fazer a cirurgia do coração, a sua cirurgia, e ele diz assim, eu estou muito empolgado para fazer a sua cirurgia. É a minha primeira vez. A minha primeira cirurgia. Imagine como é que você vai ficar. Você vai ficar totalmente inseguro, porque mesmo que ele tenha estudado muito, mesmo que ele tenha passado anos e anos nas universidades, ele não é experiente, ele não é qualificado, ele não é experimentado. Então são homens confiáveis, são homens experimentados no serviço. A gente precisa ter esse tipo de coisa. A gente precisa. A gente precisa enxergar potencial. A gente precisa enxergar potencial. A qualificação ela vem por meio da experiência. Ah, Renan, mas eu quero investir na vida de pessoas que talvez nunca tiveram experiências. Não tem, que talvez nunca tiveram experiência. Amém. Não tem problema. Ela precisa começar. Né? Então, enquanto ela ainda não é experiente, ela precisa de supervisão. Então, essa pessoa precisa de supervisão. É por isso que Moisés ele diz assim: ó, chefes de 100, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Por quê? Porque há uma cadeia de hierarquia dentro da liderança. Isso é muito interessante, tá, gente? Olha só, o alívio é um outro ponto interessante. O alívio. Porque quando você está aliviado com a passagem de bastão, você consegue crescer de forma saudável. Nenhum líder, nenhum. Vamos colocar o pastor aqui. Qual é o pastor que consegue crescer? O pastor prega, o pastor toca, o pastor está no departamento infantil, o pastor recepciona os irmãos, o pastor tira a oferta, o pastor. Se o pastor fizer tudo, como é que fica? Como é que fica essa situação? O pastor precisa de uma equipe. Todo mundo cresce em suas lideranças quando tem uma equipe bem forjada, bem fundamentada. Isso é muito importante. Isso é muito importante. A palavra em hebraico, que significa liderança, né, significa líder, é essa palavra em hebraico que eu coloquei para vocês aí, ó, tá? É nasi, que significa líder, significa príncipe ou aquele que carrega um peso. Essa palavra reflete o papel de Moisés como líder e aponta para a responsabilidade de liderar com sabedoria e coragem, mas sem carregar todo o peso sozinho. Liderança, gente, não é um lugar solitário, mas é um lugar de coletividade. É um lugar onde você vai estar junto com pessoas também capacitadas para fazer a coisa acontecer. O que seria o CEO de uma grande empresa sem os seus gerentes, supervisores, sem a hierarquia das lideranças dentro das organizações? O que seria o pastor sem os líderes de departamento, líderes de célula, copastores, líderes o corpo diaconal? O que seria? Então, se a gente conseguir. Então, se você. Olha só, eu quero dar essa palavra aqui para você. Se você está indo em uma visão de liderança centralizadora, pare, porque você pode estar com os dias contados. Pare, não avance, não vá adiante. Você não tem condições de ir adiante, porque liderança, um líder que lidera sozinho, ele vai trazer altos desafios
para dentro da sua casa, para dentro da sua família, para dentro do seu casamento. Quantos líderes eu não já tratei, eu não já ouvi, eu não já aconselhei, sabe, que queriam desistir porque estavam com muito peso sobre os seus ombros, líderes extremamente sobrecarregados. E quando chegavam em casa, despejavam esse peso sobre a vida das esposas, sobre a vida dos filhos, e chegou um ponto que esses líderes não conseguiram mais continuar. Então, tudo isso começa com a centralização. Porque muitas vezes nós temos uma intenção maravilhosa. Eu sou o cara, eu vou fazer, eu vou resolver os problemas de todo mundo, eu vou conseguir, eu vou, e a gente não tem tempo mais para nada. Né? A gente não tem tempo para nós. Nós somos indivíduos, nós somos seres que precisamos também de nos cuidar, de ter um tempo para nós, e muitas vezes tem muitos líderes que não conseguem ter esse tempo. Então a gente vê líderes que têm muitas vezes com problemas de saúde, líderes com problemas emocionais, líderes com problemas dentro das suas casas, dentro dos seus casamentos. E por quê? Porque não se permitem ser mentoreados, não se permitem ser ajudados e não compartilham a sua liderança. Não compartilham a sua liderança. Tá? Então tenha uma mentalidade, isso aqui é muito importante, tá? A gente precisa ter essa mentalidade de serviço, né? Isso aqui eu coloquei, isso aqui faz parte da aula passada, mas é interessante. Liderar não é sobre você, mas sobre pessoas que você serve, sobre as pessoas que você serve. E eu queria listar, fazer uma lista aqui interessante sobre 8 pontos que causam a desistência de algumas lideranças. Vamos lá. 8 pontos que causam a desistência de algumas lideranças. São 8 pontos muito bem definidos que causam a desistência de liderança. Primeiro, sobrecarga de responsabilidades. É a questão do conselho de Jetro. O que é que Moisés estava vivendo? Uma sobrecarga. Tá? Falta de apoio e reconhecimento. Quantos líderes eles muitas vezes desistem por falta de apoio? Mas na maioria das vezes não é falta de apoio porque não tem apoio, é falta de apoio porque não buscam o apoio correto muitas vezes, né? Porque não se permitem ser pastoreados. Não, eu sou o líder e se eu demonstrar fraqueza, eu não vou conseguir liderar, eu não posso demonstrar fraqueza, eu tenho que ser. E na verdade, gente, pedir ajuda não é fraqueza, pedir ajuda é sabedoria, né? Esgotamento espiritual, burnout. Não sei se você já ouviu falar de síndrome de burnout. Né? Você está com estafa acumulada, você está com cansaço, você não está conseguindo gerir emocionalmente a sua liderança, você está totalmente sobrecarregado. Muitas vezes um problema pequeno já consegue te tirar do sério. Você está emocionalmente frágil. Tanta coisa, tanta coisa. Falta de visão clara e propósito. Problemas de relacionamento e conflitos, muitas vezes problemas até mesmo dentro de casa, com esposa, com filhos, conflitos dentro do ministério, conflitos dentro dos departamentos, as pessoas não conseguem estar unidas, cada um tem a sua própria visão, né? Falta de visão, porque isso vai da liderança. A igreja sempre vai ser a cara do líder, né? Se a gente está desenvolvendo pessoas relaxadas, é porque em algum momento a gente deu esse exemplo, então a gente precisa rever isso. Tá? Perfeccionismo e autocrítica excessiva, tem líderes que são muito críticos acerca deles mesmos, quer exigir um nível de performance muito alto e acaba se frustrando. Fadiga emocional, né? Então essa fadiga emocional é o que eu falei para vocês, muitas vezes a gente está sobrecarregado emocionalmente, a gente não consegue desenvolver, a gente não consegue ter essa estrutura emocional, justamente pela falta de desenvolvimento de outras pessoas para fazer, falta de desenvolvimento pessoal e capacitação, ou seja, líderes que não estão preparados para liderar, né, se colocam em uma posição de liderança e não têm a direção de Deus, não se colocam diante de um propósito claro e real para liderar. Uma vez eu cheguei para um líder e eu falei assim, qual é o propósito de você estar dentro da liderança? O que te move a liderar? Porque se não é agregar na vida das pessoas, se não é multiplicar o que você sabe, multiplicar conhecimento, porque esse é o meu propósito, cara, como líder. Eu vejo muitos líderes desistir, muitos líderes até mesmo tirar suas próprias vidas, porque não conseguem ter esse nível de capacitação, de multiplicação, porque, na verdade, o que está por trás é a falta de objetivo dentro da liderança. Por que você quer liderar? Por que você deseja liderar? Por que você almeja isso? Por que você almeja esse posicionamento? Por que você quer liderar? Então, muitas vezes, são líderes que não entendem esse propósito.
Né? E quando a gente perguntar por que você quer liderar, não, porque é bom, porque eu vou ter ali o controle, não, porque eu vou conseguir organizar, não, porque eu vou. Porque tem líderes que são extremamente controladores, extremamente ali, sabe? Não, não, não. Preste atenção. A maior dádiva, a maior característica, a maior qualidade de uma liderança, sabe, é o ensino. E o ensino faz com que pessoas caminhem com as suas próprias pernas, sabe? Você que é pai, você vai conseguir ter o seu objetivo alcançado quando o seu filho ele crescer e começar a caminhar com as suas próprias pernas e começar a ser independente. Você vai olhar para o seu filho e vai dizer assim: meu Deus, como a minha criação foi maravilhosa, porque o meu filho está tomando as decisões certas, o meu filho está indo pelo caminho certo, o meu filho está independente, o meu filho está tomando as próprias decisões, o meu filho está indo por um caminho maravilhoso e tudo foi fruto daquilo que eu ensinei. Então, nenhum pai deseja que o filho fique dentro da sua casa, dentro da sua cama, debaixo da sua liderança para a vida toda. Se você é um líder de verdade, você precisa multiplicar a tua liderança. Não existe nada mais gratificante de um pai do que ver esse filho assumindo a sua responsabilidade dentro da sociedade, dentro da liderança. Sabe? Eu tenho um filho de 2 anos e eu tô louco que meu filho cresça, porque eu quero passar. E cada fase é maravilhoso. Então ele tá com 2 anos, então eu já tô ensinando a ele as responsabilidades. Gente, meu filho tem 2 anos e quando eu faço a feira aqui de casa, quando eu faço compras, eu chego para ele, eu digo, vamos ajudar papai a tirar as compras dentro da mala do carro. Então aí eu vou, abro o porta-malas e a gente começa. Eu dou primeiro os utensílios pequenos. Então, ó, filho, vai carregando isso aqui. Então, às vezes eu dou uma latinha de refrigerante, às vezes eu dou uma garrafinha de suco, às vezes eu dou um potinho de manteiga, enfim, qualquer coisa, para incentivar. Para incentivar. Então, a gente precisa. Por quê? Porque ele já vai ter essa consciência de responsabilidade desde cedo. Não, meu pai está me dando uma tarefa, meu pai está me dando uma responsabilidade. Então, isso é maravilhoso. Então, qual é o pai que quer que o filho seja criança para sempre? Qual é o pastor que quer que a sua ovelha seja criança para sempre? Toda hora ali, debaixo da tua responsabilidade, toda hora ali. Não, nós preparamos filhos para voar, nós preparamos pessoas para voar, nós preparamos pessoas para se desenvolver. Então isso é muito importante, tá? Então é isso, queridos. Chegamos ao fim de mais uma aula. Eu espero que essa aula tenha sido transformadora para você. Então siga o conselho de Jetro, tá? Siga o conselho de Jetro. Né? Jetro foi um homem, um homem muito sábio que deu esse conselho para Moisés. Moisés, não fica sozinho. Moisés, compartilha a tua liderança. Moisés, você precisa de homens capazes, homens experientes para estar do teu lado. Gente, tá aí os meus contatos, o meu telefone, como sempre coloco. Agora eu ajeitei, 88898798. Esse é o meu contato pessoal. Né? As minhas redes sociais, Renan Vieira PR, YouTube, o meu e-mail. Se você quiser mandar, fica à vontade para mandar aquilo que você precisar mandar. Né? Vamos propagar a mentoria. Pastor, Renan, tem pessoas que querem participar da mentoria, que são de outros estados, que são de outras cidades, que precisam, que querem, que desejam. Um amigo meu, uma pessoa da família, manda, não tem problema. Vamos gerar uma grande comunidade de líderes servidores. Tá? Essa aqui é a nossa marca. Quero já colocar para vocês, né, esse LS, Liderança Servidora. Eu quero agradecer por você ter parado para me ouvir até aqui. Que o conselho de Jetro ele fique presente dentro da tua liderança. Não carregue tudo sozinho. Não faça só. Você precisa de pessoas. Você precisa de pessoas. Eu tenho um colega meu que ele é pastor, que ele chegou numa igreja pequena, tem aproximadamente 30 membros. E ele chegou numa igreja e ele falou assim. Ele chegou numa igreja, ele fez assim, a igreja tem uma caixa de som, um microfone com fio, e ele viu um jovem e eles faziam louvor no playback, faziam louvor na caixa de som, né? Colocavam um pendrive e faziam louvor. E aí ele viu um jovem com potencial e disse assim: você toca alguma coisa? Você toca violão? Aí ele pegou ele olhou para uma irmã e disse: você canta? Vamos lá, vamos se desenvolver, vem cá, vamos cantar. E aí ele foi lá e deu uma oportunidade à irmã, a menina cantou, o jovem tocou violão. Daqui a pouco rapaz, você tem uma aptidão para liderança, vamos lá, vamos pegar os homens aqui, vamos fazer uma reunião. Cara, isso é liderança. Desenvolver as pessoas. Às vezes a pessoa nem acredita nela mesma, o líder olha e diz assim: ei, eu acredito em você, você pode fazer, vem cá e vem fazer aqui. E essa pessoa faz e dá certo, sabe? Um líder, ele precisa enxergar o potencial nas pessoas. Isso é muito importante, tá? Gente, Deus abençoe. Um grande abraço, né? Ficou escuro aqui porque eu tô gravando aqui no finalzinho de tarde, mas que Deus abençoe a sua vida e eu espero você na próxima aula, líder servidor. Um grande abraço, que Deus abençoe e qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço.